Dinheiro não é sobre sorte, não é sobre promessa. É sobre entender o cenário, fazer escolhas conscientes e construir tranquilidade ao longo do tempo. Aqui a gente fala de dinheiro do jeito que ele é, sem complicação, sem milagre e sem ilusão. Você está no É da Minha Conta. Antes de continuar, já te faço um convite rápido. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, conteúdo que explica o cenário, ajuda a organizar a vida financeira e te prepara para tomar decisões melhores, se inscreve no canal agora. Assim você não perde os próximos vídeos e acompanha essa jornada com mais clareza e menos ansiedade. Agora sim, vamos entender o que realmente aconteceu no mercado e como se preparar para 2026. O que realmente aconteceu em dezembro e o que esperar de 2026. Dezembro não é apenas o último mês do calendário. Para o mercado financeiro, ele funciona como um fechamento de ciclo. É nesse momento que investidores, empresas e governos olham para trás, ajustam as contas e, principalmente, começam a precificar o futuro. Tudo o que marcou 2025, inflação ainda pressionada, juros elevados por mais tempo, crescimento econômico moderado e decisões de política econômica já está refletido nos preços dos ativos ao final do ano. E é justamente por isso que dezembro é tão importante. O mercado não espera janeiro para se posicionar. Ele antecipa movimentos. Esse período concentra revisões de projeções, realocação de portfólios e ajustes de expectativas para o novo ano. Gestores reduzem excessos, investidores buscam proteção ou oportunidades e o governo fecha o balanço do que funcionou e do que ficou pelo caminho. Entender esse fechamento é essencial para quem quer começar 2026 com mais clareza e menos improviso. Não se trata de prever o futuro, mas de ler os sinais que o mercado já está dando. Ao longo dessa análise, vamos olhar para os principais indicadores, entender o que eles realmente significam na prática e, principalmente, como você pode se preparar para 2026 com mais consciência, estratégia e tranquilidade. Porque investir bem não é adivinhar o próximo movimento, é estar preparado para ele. Juros no Brasil, onde terminamos o ano e o que isso diz sobre 2026. Depois de entender por que dezembro é tão importante para o mercado, faz sentido olhar para um dos pontos que mais impactaram a vida financeira das pessoas no ano que se encerrou: os juros. O ano terminou com a taxa básica de juros em 15% ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil. Essa decisão mostrou um recado claro. Mesmo com a inflação dando sinais de alívio ao longo do segundo semestre, a cautela falou mais alto. O medo não era apenas o que já tinha acontecido, mas o risco de a inflação voltar a pressionar no futuro. Na prática, juros altos têm dois lados e todo mundo sentiu isso no dia a dia. De um lado, o crédito ficou mais caro. Parcelamentos pesaram mais no bolso, financiamentos exigiram mais cuidado e muita gente precisou repensar planos. Comprar agora ou esperar virou uma decisão estratégica. Do outro lado, quem conseguiu guardar ou investir dinheiro encontrou oportunidades interessantes. Aplicações mais conservadoras passaram a render bem, trazendo previsibilidade e uma sensação maior de segurança para quem prefere dormir tranquilo à noite. Esse cenário também ajudou a segurar os preços. Juros altos são basicamente o freio que o Banco Central usa para evitar que a inflação saia do controle, mesmo que isso custe um crescimento mais lento no curto prazo. Em resumo, o fechamento de 2025 deixou 3 mensagens importantes. Guardar dinheiro voltou a fazer sentido, especialmente para quem busca segurança. O consumo exige mais planejamento, porque o crédito não está barato. O controle da inflação segue como prioridade, o que influencia diretamente esse ano que se inicia. Entender esse ponto é essencial para não começar o novo ano no automático, porque quando você entende o cenário, suas decisões deixam de ser impulso e passam a ser estratégia. Se os juros terminaram 2025 altos, a inflação ajuda a explicar o porquê, e aqui a leitura precisa ser equilibrada, sem alarmismo, mas também sem excesso de otimismo. Em dezembro, a prévia da inflação veio em 0,25%, mostrando que o ritmo de aumento dos preços perdeu força no fim do ano. No acumulado do ano passado, a inflação fechou em 4,41%.
Ainda ficou acima do objetivo oficial, mas já bem distante dos picos que assustaram o mercado ao longo do caminho. Na prática, isso sinaliza que o pior ficou para trás, mas o trabalho ainda não terminou. A melhora foi real, especialmente nos últimos meses, e por isso o cenário deixou de ser de descontrole para entrar em uma fase de vigilância. É exatamente esse ponto que conecta inflação e juros. Mesmo com a desaceleração, a preocupação era garantir que essa melhora não fosse passageira. Por isso, a postura continuou firme: segurar os preços hoje para não pagar um custo maior amanhã. No dia a dia, o impacto é direto. Quando a inflação desacelera, seu dinheiro para de perder valor tão rápido. O supermercado pesa menos no orçamento, os reajustes ficam mais previsíveis e o planejamento financeiro começa a fazer mais sentido novamente. Mas existe um alerta importante: não basta apenas ganhar dinheiro, é preciso ganhar acima da inflação. Só assim, o poder de compra é preservado ao longo do tempo. O fechamento do ano deixou uma mensagem clara: a inflação deu sinais de alívio, o cenário melhorou, mas 2026 ainda exige escolhas conscientes e bem pensadas. Quem entende isso sai na frente. A Bolsa Brasileira teve um ano histórico que mudou o clima do mercado. Com juros altos e inflação começando a dar sinais de alívio, muita gente achou que a Bolsa ficaria de lado em 2025. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, encerrou dezembro próximo dos 161 mil pontos, acumulando uma valorização em torno de 34% no ano. Foi um dos melhores resultados da história recente do mercado brasileiro, e isso não passou despercebido. Esse movimento não veio do nada, ele foi construído aos poucos, com empresas entregando resultados consistentes, melhora na percepção de risco do país e um aumento da confiança de quem investe, tanto no Brasil quanto lá fora. Setores tradicionais, como empresas ligadas a matérias-primas, bancos e consumo, puxaram esse avanço. Outro ponto importante foi a volta do investidor estrangeiro. Depois de anos de cautela, o Brasil voltou a entrar no radar global como um mercado que oferece oportunidades, especialmente quando comparado a outros países emergentes. Mas aqui entra o ponto de atenção para o próximo ano. Depois de um ano tão forte, o mercado muda de comportamento. Não é mais sobre subir tudo junto. A tendência passa a ser de escolhas mais criteriosas. Algumas empresas continuam entregando bons resultados, outras ficam para trás. Em outras palavras, 2025 foi um ano de recuperação e alívio. 2026 tende a ser um ano de mais critério, mais cautela e menos euforia. Quem entende isso evita entrar atrasado no movimento e começa o novo ano com decisões mais conscientes, sem correr atrás do que já passou. O dólar ficou mais estável no fechamento, mas com atenção redobrada para 2026. Depois de um ano tão forte para a Bolsa Brasileira, é natural olhar para o dólar e perguntar: afinal, o que aconteceu com ele em 2025? O ano terminou com o dólar girando em torno de R$ 5,50, relativamente estável no fechamento. Isso não significa que foi um caminho tranquilo. Ao longo de 2025, especialmente no primeiro semestre, o câmbio passou por momentos de tensão e oscilações importantes, mas no balanço final, alguns fatores ajudaram a segurar essa cotação. Os juros elevados no Brasil tornaram o país mais atrativo para o capital externo. Houve melhora na confiança dos investidores e o fluxo de dólares via exportações ajudou a equilibrar o jogo. Tudo isso contribuiu para evitar movimentos mais bruscos no fim do ano. Olhando para esse ano, o papel do dólar muda um pouco. Ele deixa de ser visto como uma grande aposta de ganho e passa a cumprir uma função ainda mais importante: proteção. Ter parte do patrimônio ligada ao dólar ajuda a reduzir riscos, especialmente em um país como o Brasil, onde mudanças econômicas e políticas podem gerar volatilidade. Além disso, o cenário internacional ainda sustenta um dólar forte, com os juros nos Estados Unidos permanecendo elevados por mais tempo, sob influência do Federal Reserve. Em resumo, o fechamento do ano deixou um recado claro: o dólar não explodiu, mas também não perdeu relevância. Ele segue como um amortecedor da carteira, trazendo equilíbrio e proteção especialmente para quem pensa no longo prazo e quer atravessar diferentes cenários com mais tranquilidade. Após entender como juros, inflação, bolsa e dólar fecharam, a pergunta que fica é inevitável:
O que esperar de 2026? Para responder isso, o mercado costuma olhar para um termômetro importante, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central do Brasil. Ele reúne as expectativas de economistas e analistas e ajuda a entender para onde o consenso está caminhando. O recado é claro: menos euforia, mais estratégia. A inflação ainda deve rodar acima do ideal, com projeção próxima de 4%, mas a expectativa é de melhora gradual ao longo do ano. Não é um cenário perfeito, mas também está longe de um descontrole. O crescimento da economia deve ser mais contido, em torno de 1,8%. Isso reflete um ambiente ainda apertado, com juros altos por mais tempo e ajustes acontecendo tanto do lado das empresas quanto das famílias. Falando em juros, a expectativa é de queda ao longo desse ano, com a taxa básica terminando o ano próxima de 12,25. É uma redução importante, mas que acontece com calma, sem atalhos. Já o dólar aparece projetado perto de R$ 5,50, indicando estabilidade no cenário base, mas com oscilações pontuais ao longo do caminho, especialmente diante de notícias externas. Quando juntamos tudo, a mensagem fica bastante clara. Não será um ano de grandes apostas impulsivas. Será um ano de transição, em que decisões bem pensadas tendem a fazer mais diferença do que movimentos rápidos. Quem entender esse ritmo entra no novo ano com menos ansiedade e mais consciência, e isso, no mercado financeiro, costuma ser uma enorme vantagem. Os juros começam a cair nos Estados Unidos, mas sem pressa. Depois de olhar para o que o mercado projeta para o Brasil nesse ano, é impossível não ampliar a lente e observar o que acontece nos Estados Unidos. Afinal, boa parte do humor dos mercados globais passa por lá. O ano terminou com os juros americanos entre 3,5% e 3,75%, definidos pelo Federal Reserve. Depois de um período duro de aperto para conter a inflação, o Banco Central americano começou a reduzir os juros, mas fez isso com muito cuidado, sem pressa e sem promessas exageradas. A mensagem é clara: a economia dos Estados Unidos deve continuar crescendo, em torno de 2,30%, com a inflação caminhando perto de 2,40%, um nível considerado saudável. Mesmo assim, os juros devem permanecer acima de 3% na maior parte do ano. Na prática, isso mantém o dólar forte no cenário global. Quando os juros estão mais altos por lá, investir em dólar se torna mais atrativo, o que naturalmente atrai dinheiro para os Estados Unidos. Esse movimento costuma exigir mais atenção de países emergentes, como o Brasil. Mas nem tudo é preocupação. Uma economia americana estável também é positiva para o mundo. Ela favorece o comércio internacional, dá previsibilidade aos mercados e reduz o risco de crises globais mais profundas. Resumindo o cenário, os Estados Unidos seguem crescendo sem exageros. A inflação está mais controlada, os juros caem devagar, mas continuam altos o suficiente para sustentar o dólar. E por que isso importa para você? Porque decisões tomadas lá fora influenciam diretamente o que acontece aqui dentro. Juros altos nos Estados Unidos afetam o dólar, o comportamento da Bolsa Brasileira e até o ritmo das decisões do Banco Central no Brasil. Olhando para Brasil, Estados Unidos e China, a mensagem é simples e poderosa. 2026 não será vencido por quem tenta prever o mercado, mas por quem se prepara para ele. Quem entende o cenário econômico consegue planejar com mais calma, escolher estratégias adequadas e proteger o que já conquistou, e com isso crescer de forma mais consciente, sem ansiedade e sem promessas irreais. Não é sobre acertar o melhor dia para entrar ou sair do mercado, é sobre construir patrimônio com disciplina, visão de longo prazo e escolhas bem pensadas. O ano que começa tende a ser um ano de transição. Os juros devem começar a cair aos poucos, mas ainda permanecer em níveis elevados por um bom tempo. Isso significa que aplicações mais conservadoras continuam fazendo sentido, enquanto a bolsa deve exigir mais critério e menos impulso. A euforia dá lugar à estratégia. As oportunidades vão existir como sempre, mas elas aparecem para quem estuda, diversifica e mantém a cabeça fria. A renda fixa segue forte para quem busca segurança, especialmente em um cenário de queda gradual dos juros. Na bolsa, empresas mais sólidas, com resultados consistentes e boa gestão,
tendem a se destacar em meio à seletividade. Antes de encerrar, um ponto essencial. Este fechamento não é previsão e não é recomendação de investimento. O mercado muda, os dados evoluem e decisões precisam ser tomadas com contexto, não com impulso. O É da Minha Conta existe para te ajudar a ler o cenário, entender os movimentos e separar ruído de informação, porque quem reage ao mercado sem compreensão acaba comprando medo e vendendo convicção. Conhecimento traz calma. Calma melhora decisões. Aqui você não recebe ordens, você constrói visão. Esse é o É da Minha Conta. Educação financeira para quem quer entender o mercado, não correr atrás dele. Se esse fechamento te ajudou a enxergar melhor, leve essa clareza adiante. Alerte mais alguém.